Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O plantão que quase me matou de medo. Olá, o meu nome é Solange, eu tenho 50 anos de idade e o que eu irei relatar aqui aconteceu comigo no ano de 2003. Eu era um bombeiro civil, trabalhava em uma grande seguradora na região central de São Paulo. Era um edifício de 21 andares. Éramos 3 bombeiros, tinha um bombeiro do diurno, um bombeiro folguista e eu era o do plantão noturno. Eu sempre acreditei no sobrenatural, afinal, passei por várias situações de arrepiar. Eu tinha que fazer as rondas do plantão à noite, subindo até o último andar e descendo andar por andar, sempre com um molho de chaves na mão, verificando tudo, portas corta-fogo, portas internas e todos os dispositivos de segurança. Havia um andar que eu sentia um arrepio só de passar por ele. Era o 9º andar. Esse andar estava desocupado e disponível para alocação, mas nunca era alugado. Era um andar escuro, com uma energia ruim, e segundo relatos de colegas que trabalhavam no prédio há mais tempo que eu, era um andar completamente assombrado. Teve uma noite em que eu estava na portaria do prédio junto com o chefe da segurança. Como não havia mais assessorista no horário da noite, mas haviam funcionários nos andares 6º, 7º e 8º que pertenciam ao call center de um grande e conhecido banco. Esses funcionários trabalhavam até as 6 horas da manhã. Era eu quem operava o elevador assim que o painel mostrava a chamada do andar. Mas não era de costume algum funcionário chamar o elevador de 1h da manhã. E já era por volta de 1h, quando o painel do elevador que ficava na portaria acendeu e mostrou uma chamada no 9º andar. Na hora eu gelei. O chefe da segurança, que era muito mais medroso do que eu, me mandou subir com o elevador para apagar a chamada. Eu cheguei a pensar que fosse algum problema no painel, mas mesmo assim subi com o coração na mão. Quando o elevador parou no 9º andar, obviamente não havia ninguém. Eu fiquei com muito medo e torci para que as portas se fechassem logo para eu descer. Depois disso, as coisas foram ficando cada vez mais estranhas. Numa outra noite, eu fui fazer a ronda, já que naquele horário da tarde houve visita de um cliente interessado em alugar um andar. O administrador do prédio deixou algumas portas abertas. O bombeiro do dia acabou deixando para que eu as fechasse. Então eu subi e depois eu fui descendo de andar em andar. Quando eu cheguei naquele andar sinistro, estava escuro, com a luz de emergência apagada. Isso nunca havia acontecido antes. Ainda bem que eu sempre carregava uma pequena lanterna no bolso lateral da calça do uniforme, especialmente nesse turno noturno. Entrei no andar e comecei a fechar as portas. Eu estava muito tensa. Eu sentia que havia alguma presença ali bem próxima a mim. O meu coração estava quase saltando pela boca. Quando eu terminei de fechar a última porta, já estava me dirigindo para o hall com a intenção de descer para o 8º andar. Dei um tropeção e quase caí. Era como se eu tivesse tropeçado em algo grande que estava no meu caminho. Ainda com a lanterna na mão, iluminei o chão para ver o que eu havia tropeçado, porém não havia nada no chão. Nesse momento,
Eu senti um arrepio que percorreu todo o meu corpo. Eu fiquei ainda mais nervosa quando, de repente, eu levei um tapa na minha cabeça. Esse tapa pegou na altura da aba do cap que faz parte do uniforme. Nesse momento, as minhas pernas ficaram bambas e um pavor imenso tomou conta de mim. Eu saí correndo, desci as escadas, pulando vários degraus ao mesmo tempo. Eu estava prestes a me acidentar nas escadas, mas graças a Deus eu cheguei no andar de baixo. Eu entrei correndo no salão onde os funcionários do call center estavam trabalhando. Tínhamos acesso livre em qualquer andar. Procurei disfarçar, entrei na copa e fui tomar uma água. Eu tremia muito, eu sentia muita vontade de chorar. Não consegui terminar a ronda. Eu parei para chamar o elevador, sabendo que o chefe da segurança é que quem iria subir no elevador, e assim que me visse, logo iria me questionar. Mas eu não contei nada a ele, apenas disse que não estava me sentindo bem. Foi muito difícil passar por aquele plantão, mas suportei até as 7 horas da manhã. Depois daquele ocorrido, teve mais algumas outras coisas bem estranhas que eu vivenciei ali, mas vai ficar para uma próxima vez. Só não tenho certeza do que realmente aconteceu naquela noite estranha, mas uma coisa é certa, foi muito assustador. Boa noite. O chamado das profundezas. Boa noite a todos. O meu nome é Marcos Ferreira. Eu tenho 39 anos de idade e trabalho com manutenção em plataformas de petróleo há mais de 10 anos. Eu sempre fui um cara prático, objetivo, o tipo de homem que se não deixa levar por superstições. Eu nunca liguei para histórias de fantasmas, lendas do mar ou qualquer coisa do tipo. Mas tem uma coisa que aconteceu comigo em alto mar que até hoje me assombra. Algo que eu tento esquecer, mas que volta toda vez que eu fecho os olhos. Foi durante uma escala em uma plataforma de petróleo localizada a quase 200 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte. Um lugar isolado, cercado por água por todos os lados, onde o silêncio da madrugada pesa como chumbo. Estávamos em um período de manutenção, então o trabalho era intenso e os turnos viravam facilmente madrugada dentro. Tudo começou de forma sutil. Na terceira noite do meu turno, eu fui escalado para revisar uma tubulação externa. Isso eram por volta das 2 horas da manhã. Eu me lembro bem porque o relógio marcava exatamente 2h11. Foi quando eu cheguei na passarela que dá visão direta para o mar. O vento estava gelado, o céu estava limpo e o oceano estava estranho, quieto demais. O mar nunca é calmo ali, sempre tem alguma agitação, algum barulho constante. Mas naquela madrugada ele parecia morto. Foi quando eu vi que a água borbulhou suavemente e logo depois surgiu um rosto. Sim, um rosto humano, pálido, flutuando bem próximo da superfície. A pele parecia quase translúcida, os olhos arregalados, como se estivessem congelados no mesmo exato do desespero. A boca se abria e fechava lentamente, como quem tentava gritar ou respirar. Eu pisquei na hora, pois eu achei que eu estava vendo coisas, mas o rosto continuava lá me olhando. Eu fiquei paralisado por alguns segundos com o coração batendo forte. E então, aquele rosto afundou sem fazer barulho. Foi como se ele tivesse sido puxado de volta para o fundo do mar. Eu voltei na mesma hora para dentro da plataforma sem dizer nada a ninguém. Eu atribuí aquela visão ao cansaço, à luz, ao reflexo das ondas. Mas aquela imagem me perseguiu durante o restante do turno. E na noite seguinte, aconteceu de novo. Só que dessa vez não era um rosto, eram 2. Eles apareceram juntos, próximos um do outro. As expressões de terror
eram tão fortes que aquilo me causou calafrios. Um deles parecia ter os lábios roxos e o outro tinha os olhos sangrando. A água ao redor borbulhava devagar, como se fervesse lentamente. E então desapareceram. Na quarta noite, eu comecei a evitar passar sozinho pela passarela, mas não adiantava. Às vezes eu via os rostos até na janela dos refeitórios flutuando na água. E não era só isso. Eu ouvia vozes, não com os ouvidos, mas dentro da cabeça. Eram sussurros, choros, palavras desconexas que vinham e iam com o som das ondas. Eu até tentei conversar com um dos colegas, que na mesma hora riu, achou que eu estava brincando. "Tá ficando doido, Ferreira?" Ele disse. Mas eu sabia que não era imaginação. As aparições aumentavam noite após noite. Eu cheguei a contar mais de 20 rostos em uma única madrugada. Eram homens, mulheres, crianças, todos com os mesmos olhos vidrados, todos com expressões de pânico, dor e morte. Às vezes, eles pareciam se contorcer dentro d'água, como se estivessem se afogando bem diante de mim. Eu passei a ter pesadelos. Eu sonhava que caía no mar e era puxado por mãos geladas no fundo escuro. Então centenas de corpos me cercavam e me arranhavam, me puxavam para baixo, como se quisessem me tornar um deles. Eu acordava em pânico, suando frio e cada vez mais esgotado. Foi quando eu comecei a sentir medo de mim mesmo. Tinha momentos que eu sentia um impulso forte de me jogar da plataforma. Eu não queria tirar minha vida, era algo diferente, como um chamado. Uma atração inexplicável que me fazia andar até a borda, olhar para o abismo do mar e quase ceder. Então, na sexta noite, algo diferente aconteceu. O mar estava mais escuro que o normal. Apesar da lua cheia, era como se não houvesse reflexo, apenas escuridão líquida. Eu estava sozinho no posto externo e os rostos começaram a surgir um a um, como sempre. Mas dessa vez eles estavam mais próximos, tão próximos que eu quase podia tocá-los. E então eu comecei a ouvir eles me chamando pelo nome, me pedindo ajuda. As vozes não eram mais apenas na minha cabeça. Eu as ouvia com clareza, misturadas ao barulho do mar, como se falassem com o próprio oceano. Na mesma hora eu fui me aproximando da borda. O vento batia no meu rosto, mas parecia distante. Os rostos sorriam agora. Eram sorrisos distorcidos, desesperadores, que me chamavam, e eu fui. Não porque queria, mas porque eu não conseguia resistir. Eu já estava com a metade do meu corpo pendurado, pronto para saltar, quando uma mão agarrou meu colete por trás e me puxou com força. Era o supervisor. Ele havia vindo me procurar porque notaram que eu tinha desaparecido do rádio. Ele me disse que os meus olhos estavam sem brilho, como se eu estivesse em transe. Ele disse que me chamou por 3 vezes e eu nem respondi. Só quando ele gritou e me puxou que eu voltei a mim. Eu fui retirado da plataforma logo no dia seguinte por razões médicas, pois disseram que era estafa, colapso emocional. Me colocaram em observação por 2 semanas, mas eu sei que não era nada disso. Hoje eu moro longe do mar, longe de tudo que se pareça com plataforma ou oceano, mas as visões continuam. Às vezes, quando chove forte e o vento sopra como soprava lá, eu escuto nitidamente aqueles sussurros de novo. Eu até vejo os rostos por entre as gotas que escorrem na janela, e eu sei que eles estão me esperando, porque o mar não esquece e os mortos também não. A caçada maldita da Quaresma. Boa noite a todos. Eu me chamo Wilker.
Eu quero compartilhar um relato que aconteceu comigo aqui no interior do Tocantins. Então vamos para o relato. Isso não foi há muito tempo. Foi no ano de 2019, quando eu tinha apenas 17 anos de idade e morava com os meus pais. Nós tínhamos a cultura antiga de respeitar os dias santos e qualquer outro dia era a época de caça, assim que as flores de pequi estavam caindo. Há dias que eu ia na mata e não encontrava nada. Eu fui 2 semanas seguidas na mesma rotina até conseguir matar algum bichinho para mim e os meus avós, que no caso adoravam carne de caça. Eu sei que acabei desrespeitando as leis do Ibama, mas a gente precisava de carne e a cidade mais próxima ficava a 35 quilômetros da fazenda. E até lá de moto era bem complicado. A estrada era de terra, cheia de buracos. Por isso, eu sempre acabava deixando para depois. Mas aconteceu bem na semana da quaresma. Eu até queria esperar, mas como já estava perto de me mudar para a cidade, eu queria levar carne comigo. No fim, não resisti e resolvi caçar um animal. Eu tomei um banho lá por volta das 16 horas da tarde para ir à espera de algum bicho na mata. Ao sair do banho, a minha avó chegou em mim e disse: "Para onde você vai, meu neto?" E eu respondi: "Estou indo caçar. Hoje a lua vai ser crescente e será muito boa para caça. Estará claro e mais fácil de ouvir o meu alvo." Ela então me falou: "Meu filho, pelo amor de Deus, estamos na semana da quaresma." Então eu lhe respondi: "Vó, semana da quaresma não é semana santa." E ficamos naquele bate-boca, mas eu acabei indo. E quando eu saí indo em direção à mata que eu ia, a minha avó olhou para mim e disse: "Meu filho, eu irei orar antes de subir e que Deus lhe traga o bem." Depois que ela me falou aquilo, eu segui em frente. Quando cheguei no meu destino, e são uns 2 quilômetros de distância da minha casa, eu subi na espera, perto de uma tapera antiga. Ainda cheguei a conhecer os moradores, mas o motivo deles terem se mudado foi porque uma senhora que se chamava Leonilda tinha falecido no ano de 2008 de infarto. Eu esperei perto dessa tapera, uns 300 metros. Anoiteceu. Eu já tinha guardado no celular. Eu estava observando o céu, que estava bastante estrelado. Haviam animais cantando, saracuras, jacus e os alcaãs. Eu estava numa vibe boa quando eu escutei uma pisada ao meu lado nas folhas secas, isso a uns 100 metros de distância. Quando eu virei a cabeça indo em direção ao barulho, eu enxerguei um bicho de porte médio. Só que antes de eu olhar para ele já tinha me avistado. Só que não se importou. Ele não fez nenhum movimento brusco, só olhou para mim fixamente. No apoio onde eu estava não dava para atirar nele. Eu não tinha um apoio necessário e também não tinha um ângulo bom para atirar. Isso durou uns 5 minutos. Ele me olhando, mas não entrou debaixo da espera. Quando meu telefone tocou, eu olhei para ele e olhei novamente para aquela coisa, e ele já não se encontrava mais lá. Daí eu comecei a me arrepiar todo. Era um baita frio na minha barriga. Isso já eram umas 10 horas da noite. Os meus avós nessa hora já estavam dormindo. Só que eu comecei a ouvir como se fosse o latido do meu cachorro e vinha lá da direção da casa dos meus avós. Ele começou a latir no sentido de onde eu estava. Isso me deixou com mais tensão ainda. Eu estava com tanto medo que parecia que eu havia levado um soco no pé do ouvido, porque estava tudo zunindo. Nem o chapéu que eu estava na cabeça estava sentindo. Eu não sou de ter medo, mas nesse dia eu estava branco. Além de eu não ter escutado nenhum animal indo embora naquelas folhagens secas, estava tudo calado. Eu estava sentindo que algo estava me observando. Era uma sensação muito ruim. Mas de repente, o pior acontece. Eu ouvi perto da tapera onde estava alguém batendo no fundo de uma panela. Sem contar
Eu também estava escutando barulhos de instrumentos, tipo uma flauta. Nisso tudo, eu já estava fora de mim. Foi quando algo começou a pisar em minha direção com passos de pessoa. Eu não conseguia me mexer, eu comecei a orar bastante. Daí eu vi o poder de Deus entrar em ação. Eu consegui controlar todo o meu corpo de onde eu estava paralisado de medo. Eu peguei a espingarda e comecei a tocar o bora com as mãos. Eu sempre fiz isso quando ia descer da espera para que o meu cachorro escutasse e viesse até a mim. Só que ele escutava, mas não vinha. O meu cachorro latia muito em redor da cerca, mas não passava dela. Ele rosnava, mas não passava. Quando eu iluminava a lanterna em redor da casa, eu via o meu cachorro correndo ao redor, mas ele não vinha a mim de jeito nenhum. Mesmo assim eu não pensei duas vezes e desci da tapera tão rápido que num piscar de olhos eu já estava no chão. Eu comecei a passar pelo trilheiro, indo em direção ao meu cachorro, até eu chegar a uma curva fina que ia no sentido da minha casa. Quando eu cheguei nessa curva, eu passei por uma experiência que nunca havia acontecido em minha vida. Quando eu virei as costas indo para a minha casa, algo quente, vaporoso estava nas minhas costas. Aquilo estava me acompanhando. Eu até estava com a espingarda nas mãos, mas não tinha mais os movimentos das mesmas, somente nas pernas. Eu segui indo em direção à cerca onde estava o meu cachorro me esperando, mas ele não vinha até a mim. Ele apenas ficava latindo, e latindo muito, estranhando alguma coisa que estava me acompanhando pelas costas. Nisso eu escutei uma voz, que parecia até da minha avó falando: "Não olhe para trás." Na mesma hora eu obedeci à voz e segui até chegar na casa. Quando passei a cerca, dei um abraço no meu cachorro. Quando o abracei, me senti muito mais protegido e comecei a chorar, o abraçando. O meu cachorro me cheirou e olhou diretamente para o que estava atrás de mim. Eu não olhava para trás, mas meu cachorro sim, e rosnava muito. Até que ele parou de rosnar e começou a pular em mim, como se estivesse me avisando que a coisa havia ido embora. Quando eu tive coragem de olhar para trás, para minha surpresa, já não tinha mais nada lá. Eu segui em frente e fui embora. Quando cheguei em casa, os meus avós estavam na porta para ver se eu havia matado algo. Quando meu avô viu meu rosto branco e sem falar nada, ele logo gritou para minha avó: "Maria, traz um copo d'água agora com urgência." Então meu avô começou a rir do que aconteceu e ficou me falando: "Viu, meu neto, nós o avisamos. Essa semana não é semana de espera." Nisso a minha avó chegou com um copo d'água dizendo: "Oh, meu filho, eu sempre oro por você, onde quer que você esteja, onde quer que você vá." Eu tomei um copo d'água, me acalmei e contei tudo o que havia acontecido para eles. Depois disso, nunca mais eu desrespeitei os meus avós quando o assunto era espera. Só para deixar bem claro, esse tipo de coisa não é brincadeira, existe mesmo. Bom, pessoal, esse é o meu relato. Muito obrigado a todos do canal por ouvirem o mesmo e fiquem com Deus. Uma névoa sobrenatural. Boa noite a todos. O meu nome é Olívia e eu sou de Ilhabela, litoral de São Paulo. O meu relato aconteceu em um cruzeiro, que foi em um iate de luxo enorme. Na época eu trabalhava para uma agência de turismo, enquanto eu ainda cursava a universidade. Eu estudei vários idiomas e falo alguns fluentemente, o que me ajudou a conseguir um emprego nesse iate que faria um cruzeiro pelo Caribe até chegar a Acapulco, na costa do México. Um destino muito procurado por turistas.
Essa agência prestava serviços para hotéis, eventos e festas. A maioria das pessoas que frequentavam esses eventos era estrangeira, principalmente falantes de inglês. Alguns poucos falavam outros idiomas, mas quase todos se comunicavam em inglês. Naquela noite, eu fui escalada para trabalhar como garçonete a bordo de um iate. Também era possível atuar como recepcionista ou organizadora, mas o salário era o mesmo, então tanto fazia. O embarque aconteceu lá por volta das 5 da tarde. Tudo estava indo bem, até que exatamente às 11 da noite, quando o navio já havia zarpado, o clima começou a mudar de uma forma estranha e repentina. Um vento gelado começou a soprar forte, algo completamente fora do comum, já que era verão, a época mais quente do ano e também a de maior movimentação turística. Durante todo o dia, havia feito muito calor, mas aquele vento frio surgiu do nada e ficou cada vez mais forte. Ele começou a derrubar guarda-sóis e arrancar coberturas. Nós tivemos que pedir aos convidados para entrarem, pois o vento estava muito forte e ficar no convés estava muito perigoso. Nem todos obedeceram. Alguns até diziam gostar daquela aventura. De qualquer forma, tivemos que recolher mesas e toalhas e tudo que pudesse voar. Até por segurança, pois um simples garfo ou faca podia se transformar em algo perigoso se fosse lançado pelo vento. Alguém poderia facilmente acabar ferido seriamente. Enquanto eu cuidava de tudo isso, confesso que não prestei atenção ao que estava acontecendo lá fora. Eu só percebi o quão estranho tudo estava quando o vento parou tão rápido quanto havia começado. Então, de repente, tudo ficou calmo. Quem já esteve em mar aberto sabe que o vento no mar é muito mais intenso que em terra, e mesmo assim cessou num instante. Quando saí para verificar, eu vi uma névoa densa se aproximando pela lateral do barco. Era tão espessa que quase não dava para ver alguns metros à frente. Em questão de minutos, o iate inteiro havia sido engolido por ela. Alguns turistas ficaram encantados. Para eles, era uma experiência diferente, mas para mim foi incômodo e até mesmo assustador. Eu não conseguia ver para onde eu estava indo e por isso eu comecei a esbarrar em paredes, janelas, mesas e cadeiras. Conforme os minutos passavam, a sensação de desconforto se transformou em medo. Aquela névoa ficou mais assustadora. Foi então eu comecei a ver vultos de pessoas andando pela névoa. A princípio pensei que fossem passageiros. Eu comecei a falar com eles, mas ninguém respondia. O mais estranho é que normalmente os turistas são receptivos e obedecem às instruções, mas essas pessoas apenas andavam em silêncio e desapareciam no meio da névoa. Eu falei em espanhol, em inglês, até em alemão e francês, pensando que talvez não estivesse me entendendo, mas era como se eu fosse invisível, e havia algo ainda mais perturbador. Quando eu interagia com um turista real, eu sentia uma energia calorosa humana, mas com essas silhuetas eu sentia um frio na espinha, um peso no ar, algo que me fazia recuar imediatamente. Eu achei que estava imaginando coisas até conversar com as minhas colegas. Elas também estavam vendo pessoas desconhecidas no convés, rostos que não estavam na lista de passageiros. Uma das anfitriões, que decorava os nomes e rostos com facilidade, disse que viu um grupo de idosos caminhando pela borda do barco. Quando comentei que ela devia estar preocupada com o risco deles caírem, ela respondeu que quando tentava se aproximar, eles simplesmente sumiam no meio da névoa. Aquela noite foi sem dúvida a mais estranha e a mais assustadora que já vivemos. E como se tudo isso não bastasse, 2 passageiras começaram a gritar em pânico. Eram mulheres na faixa dos 40 anos. Uma delas dizia que havia visto a própria mãe andando ao seu lado envolta na neve.
Mas ao invés de sentir conforto, ela sentiu medo, uma sensação sinistra. A outra mulher contou que viu uma figura esquelética caminhando próximo aos passageiros. Era uma caveira vestindo um longo sobretudo escuro. Ela andava como se fosse uma pessoa comum. Depois disso, o evento foi encerrando antes do previsto e voltamos para a terra firme e esperamos a névoa passar. Desde então, em todos os meus anos de trabalho, eu nunca mais vivenciei nada parecido. Aquela névoa não era normal, eu tenho certeza disso, e as minhas colegas também, de que havia algo sobrenatural ali. Talvez por alguns minutos aquela névoa tenha aberto alguma espécie de passagem, e nós vivos dividimos o mesmo espaço com seres que já não pertenciam mais a este mundo. Essa foi a minha experiência. Muito obrigado a todos por me ouvirem. Fiquem com Deus. Um encontro sobrenatural em alto mar. Boa noite a todos. Eu quero compartilhar com vocês do canal um relato que na verdade não aconteceu comigo, mas com meu pai. Isso foi antes de se aposentar. O meu pai trabalhou grande parte da vida como transportador marítimo, mas ele não era um profissional qualquer. Ele cruzava os oceanos passando dias, às vezes meses em alto mar. Durante todo esse tempo, ele atuou em diversas funções, desde serviços gerais até segurança e prevenção a bordo de imensos navios cargueiros que partiam do Porto de Santos rumo a diferentes partes do mundo, carregando com eles contêineres como mercadorias diversas. Esses navios eram enormes e pesadíssimos, quase impossíveis de serem afundados, a não ser por uma tempestade extremamente poderosa, mas os sistemas de navegação costumam detectar esse tipo de fenômeno com antecedência. Ainda assim, como bem sabemos, o oceano é implacável. Pode estar calmo, ensolarado em um momento e minutos depois tudo muda. Nuvens negras encobrem o céu, a chuva começa a cair, surgem também redemoinhos, ondas violentas. O mar é tão belo quanto traiçoeiro. O meu pai tinha anos de experiência e sabia muito bem que o oceano era instável, por isso não se surpreendeu quando avisaram que atravessaria uma tempestade. Para ele era só mais uma. Como ele trabalhava como segurança naquele momento, foi checar se os contêineres estavam bem travados e se a tripulação de folga estava em segurança dentro do navio. Ele mesmo deveria se abrigar numa espécie de cabine de controle com alguns colegas, um local seguro para evitar acidentes durante a tormenta. Então a tempestade começou com ventos fortes, relâmpagos e ondas altas, nada fora do comum, mas ainda assim perigosa. Essas ondas, por mais que o navio fosse gigante, poderiam facilmente invadir o convés com força suficiente para arrastar uma pessoa. Por isso, todos que permaneciam fora estavam presos por cintos e coletes, menos o meu pai. Cerca de 2 ou 3 horas depois do início da tempestade, pediram para que ele levasse alguns documentos até a sala do contramestre. Como o mar ainda estava agitado, mas não em estado crítico, ele aceitou a missão, acreditando que não haveria nenhum problema. E esse, segundo ele, foi o seu primeiro erro, subestimar a tempestade. Ele vestiu roupas impermeáveis, calçou as botas e saiu. Ele andava com muito cuidado, atento a cada passo no chão escorregadio. E foi então que ouviu alguém chamando ele pelo nome e perguntando onde ele estava. A voz o pegou de surpresa, não apenas porque o chamava pelo nome, mas porque ele a reconhecia. Era a voz da minha avó, a mãe dele. A minha avó havia falecido há anos, mas ele não teve dúvidas.
Aquela voz era dela. Ele olhou em volta procurando e então, ao encarar a borda do navio, ele viu uma coisa que o deixou sem chão. Encostada num dos manetes, havia um vulto meio translúcido e sem forma. Era como uma sombra feita de névoa quase transparente. O meu pai disse que a minha avó continuava chamando por ele. Meus amigos, o meu pai descreve aquele momento como se ele tivesse entrado em um transe. Ele sabia, em plena consciência, que sua mãe estava morta, mas mesmo assim, seus pés se moviam sozinhos. Ele caminhava indo em direção àquela figura como se algo o puxasse. Nada mais importava, nem a chuva, nem as ondas, nem o perigo. A tripulação tinha ordens claras. Ninguém deveria se aproximar da borda durante a tempestade. Mas ele não parecia mais se lembrar disso. Ele simplesmente continuava andando. O vulto esperava ali, o chamando, com aquela voz doce e familiar. Foi quando de repente alguém gritou por trás dele: "Uá! O que você está fazendo? Volta aqui agora, rapaz, você tá maluco? Você vai acabar caindo aí, rapaz." Aquele grito vindo de um dos colegas o despertou. Foi como se um véu caísse dos seus olhos. Ele voltou a si, retomou o controle do corpo e no mesmo instante, aquele vulto desapareceu. Mas não foi só isso. Era como se tudo tivesse cronometrado. Uma onda gigantesca do nada atingiu o convés com força. A água o derrubou arrastando por metros. Ele escorregava prestes a cair no mar quando seu colega correu e o segurou, impedindo o pior. Mais tarde, ainda trêmulo, meu pai tentou explicar o que havia acontecido. Ele disse apenas que viu uma coisa estranha, uma coisa que ele não sabia explicar. Aquela experiência o marcou profundamente. Ele passou a ter ainda mais respeito pelo mar, não apenas como força da natureza, mas como território, onde coisas inexplicáveis podem facilmente acontecer. O oceano esconde segredos antigos. Às vezes parece que ele chama por aqueles que ama, mas nem sempre é com boas intenções. Obrigado a todos por ouvir o meu relato. O enigma da praia solitária. O relato que eu quero compartilhar com os inscritos aconteceu comigo e com os meus 2 irmãos. Somos trigêmeos e por isso sempre fomos muito unidos. Desde pequeno, fazíamos praticamente tudo juntos. Íamos à escola lado a lado, sentávamos sempre nos mesmos lugares e até os nossos passatempos eram compartilhados. Um desses hobbies era a pescaria e sempre que podíamos aproveitávamos os fins de semana para pescar em um lugar especial, como por exemplo uma praia deserta, acessível por um riacho que começava estreito, mas ia se alargando até se encontrar com o oceano. Era um lugar calmo, afastado de tudo, onde poderíamos relaxar e conversar, longe do barulho da cidade e das preocupações do dia a dia. Eu me lembro perfeitamente daquela madrugada em que tudo mudou. Nós tínhamos 17 anos, era sábado, e como sempre saímos de casa quando ainda estava escuro. Nós caminhamos pelo riacho até alcançar aquela praia solitária que nos era tão familiar. Carregávamos nossas varas de pesca, iscas, um pouco de comida. A rotina era sempre a mesma: montar o equipamento, escolher melhor o ponto e entre uma pescaria e outra conversar sobre tudo: escola, planos, sonhos. Mas naquela manhã aconteceu uma coisa que mudou as nossas vidas para sempre. Enquanto arrumávamos nossas coisas, nós percebemos uma figura ao longe, no meio do mar, a uns 20 metros da praia. Uma coisa se destacava. No início,
Achamos que fosse uma rocha, talvez uma estrutura antiga ou até um tronco preso na areia. Mas à medida que o sol começava a surgir no horizonte, pudemos ver melhor. Era uma figura humana, era como uma estátua, rígida e imóvel. Parecia ser a silhueta de uma mulher ereta, com os braços ao lado do corpo. Nós ficamos em silêncio, tentando entender o que estávamos vendo. Será que estávamos no lugar certo? Mas não. Nós reconhecíamos cada detalhe daquela praia. Era o mesmo local de sempre. A única coisa nova era aquilo. Fazia pouco mais de 2 semanas desde a última vez que havíamos estado lá e com certeza aquela figura não existia antes. Pensamos que talvez alguém a tivesse colocado ali nesse intervalo, alguma instalação artística, uma escultura abandonada. Decidimos ignorar e continuar pescando, mas o desconforto não passou. Algum tempo depois, um dos meus irmãos olhou de novo em direção à figura e ficou paralisado. A estátua estava mudando de posição, antes imóvel, agora parecia estar com as mãos apoiadas na cintura, voltando para o outro lado, como se estivesse observando a praia sob outro ângulo. Nós até achamos estranho, mas tentamos encontrar explicações racionais. Talvez estivéssemos enganados sobre a posição anterior. Talvez o sol estivesse criado sombras diferentes. Tentamos então nos convencer disso. Nós continuamos pescando, mas todos nós estávamos inquietos. Depois de alguns minutos, eu olhei novamente e ali estava ela, diferente mais uma vez. Agora a figura parecia caminhar. Um dos pés estava estendido à frente do outro e a cabeça estava virada diretamente para nós. Foi nesse momento que o pânico começou a se instalar. Os primeiros raios de sol revelaram mais detalhes. Era de fato uma estátua, ou parecia ser. O rosto era de uma mulher, mas havia algo profundamente errado em suas expressões. Ela era fria, quase sem alma, mas ao mesmo tempo havia algo atento naquele olhar. Era como se ela estivesse nos estudando. Nós não sabíamos o que pensar na hora, pois era impossível que algo tão pesado e grande pudesse simplesmente mudar de posição sozinha. E mesmo que fosse alguém se disfarçando, como ela teria se movido com tanta rapidez e precisão sem fazer um único som, sem dizer uma única palavra sequer? Começamos a guardar tudo às pressas. As varas, as iscas, estávamos jogando o que desse dentro das mochilas com as mãos tremendo. Nós voltamos correndo pelo mesmo riacho onde nós havíamos vindo, sem olhar para trás, com aquela sensação de que a qualquer momento aquela coisa poderia aparecer atrás de nós. Quando chegamos em casa, contamos tudo à nossa mãe. Ela nos ouviu com atenção, mas como nunca foi fã de pescaria, só disse para ficarmos longe daquele lugar. Já o nosso pai, que é bem mais cético, achou que era apenas imaginação ou alguma brincadeira de mau gosto. Nós tínhamos um tio que sempre pescava conosco e que foi quem nos ensinou tudo o que sabíamos. Quando contamos a ele, notamos que o mesmo ficou visivelmente intrigado e então ele disse que queria ver com seus próprios olhos. 2 dias depois, voltamos com ele na mesma praia. Seguimos o mesmo caminho pelo riacho, atentos a cada detalhe. Mas quando chegamos, a estátua não estava mais lá. Ela havia desaparecido. Sem contar que o mar estava calmo, a praia estava exatamente como sempre foi e não havia nenhum rastro, nenhuma marca, não havia nada. Como algo tão grande simplesmente desaparece daquele jeito? Ela era bem alta, deveria ter mais de 2 metros de altura e com certeza era muito pesada. Quem a tirou dali e por quê? Nos dias seguintes perguntamos a outros pescadores da região, gente que navegava por ali com frequência. Ninguém, absolutamente ninguém, disse ter visto qualquer estátua naquela praia. Alguns riram, outros acharam que estávamos brincando.
mas nós sabemos que o que vimos era real. Aquilo não foi simplesmente uma alucinação coletiva. Estávamos os três ali e os três vimos a mesma coisa. Nós sentimos o mesmo medo e nunca mais voltamos àquela praia. Até hoje eu me pergunto o que era aquilo. Uma estátua viva? Um espírito? Uma entidade que tomou aquela forma para se aproximar de onde nós estávamos? Bom, eu não sei, mas toda vez que eu me lembro daquela manhã, eu sinto um arrepio incontrolável percorrer toda a minha espinha. Aquilo foi real, meus amigos, e foi muito aterrorizante. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.